Graça e paz, queridos. Amém? Fique de pé, por favor. Quero te convidar a você a orar junto comigo. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Lenilson. Oramos aqui no domingo pela vida dele. Mas infelizmente o quadro do Lenilson, ele avançou para pior e ele está internado agora no Souza Aguiar. E a notícia que eu tive da Esté que está aqui é que ele estava fazendo um procedimento antes da gente começar o culto. E nós vamos clamar a Deus pelo nosso irmão. Vamos orar pela vida da Tatiane, que também precisa de oração, pela vida do João Lucas. Tem alguns outros pedidos aqui. Maria José, Carlos Henrique, Jorge Luiz, Lenilson. Oração por todos os professores. É verdade, o professor precisa mesmo. Hoje é dia do professor. Parabéns a todos que lecionam, que fazem essa nobre missão. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar. Feche os teus olhos, Jesus. Ouve nossa oração. Ouve nossa súplica. Cada pedido, cada pessoa que está aqui nesse papel, que foi mencionado o nome. Ó Deus, lembramos especialmente da vida do irmão Lenilson. Usei essa equipe médica que deu o primeiro atendimento para ele ali naquele hospital. Senhor, que toda infecção recue. O Senhor toque nos pulmões do teu filho, Senhor. Toque nos rins. Toque do alto da cabeça à planta dos pés. E que o Senhor opere um milagre na vida do Lenilson. Sustenta a vida da Cristiane, a Esther que está aqui. Pedimos a tua bênção sobre essa família. Segura com a tua mão forte e poderosa. Sustenta-os agora com a destra da tua mão que é fiel e poderosa, Senhor. Ó Deus, e faz um milagre acontecer. Faz um milagre dessa noite para o dia de amanhã. Nós precisamos do teu auxílio, Jesus. Precisamos do teu socorro. E a tua palavra diz que tu és o nosso socorro bem presente no dia da aflição. Então nós levantamos os nossos olhos para o monte, da onde nos vem o nosso socorro. Sempre vem do Senhor. O nosso socorro é o Senhor. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós oramos agora como igreja, levantamos esse clamor como igreja, pela vida do nosso irmão Lenilson. Oh Deus, toca na vida desse homem agora, Senhor. O Senhor deu uma voz para ele te adorar e nós clamamos, Senhor. Queremos ver, ó Deus, a voz do Lenilson entoando canções de adoração ao teu nome nesse lugar, Jesus. Repreende toda enfermidade sobre o corpo do teu filho. Ó Deus, conceda saúde ao teu servo e longevidade de dias nessa terra, Jesus. Toma também a vida da Tatiane, a vida do João Lucas. Toma, Senhor, essa família. Nós oramos domingo e oramos mais uma vez pedindo o teu socorro em nome de Jesus. Ó Deus, o nome de cada uma dessas pessoas que foi mencionado, ó Deus, clamamos pelo teu favor em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, e pedimos, fala conosco agora na tua palavra. Ensina-nos a tua palavra, instrua-nos na escritura sagrada, Senhor. Ó Deus, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. A tua palavra diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, ó Deus, que essa noite seja mais uma noite de conhecimento do Senhor, revelado ao nosso coração. Abre os nossos ouvidos, remove as escamas dos nossos olhos, se elas existem, Senhor. Os tampões dos nossos ouvidos sejam removidos, Pai. E que o nosso coração seja uma terra pronta. O nosso coração seja uma terra preparada para receber a semente da tua palavra, Senhor. E fala conosco, nós oramos. E desde já nós te agradecemos, porque nós estamos reunidos no teu nome. A tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. E eu te louvo porque o Senhor está aqui nessa noite de hoje.
Muito obrigado, Espírito Santo. Fale poderosamente ao coração de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Tome o seu lugar, por favor. Abra a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2, o livro da revelação. Nós começamos há 2 semanas atrás a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Semana passada nós falamos que João teve uma visão. João foi arrebatado e levado em uma visão. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Eu não falei isso na semana passada, mas eu acho muito interessante a gente falar. Por causa do Evangelho de Jesus. João foi ameaçado e jogaram João num tonel de óleo fervendo. Só que escuta, não morreu. Não morreu. Cara, quando eu ouço de negócio, eu leio sobre algumas coisas, eu falo, Jesus, eu não estou fazendo nada. A gente está tão distante. Porque qualquer coisinha a gente já reclama, a gente diz, eu vou sair da igreja, eu não vou mais servir Jesus, está me faltando isso, está me faltando aquilo, Jesus não olha para mim. Cara, eles por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. João foi jogado num tonel cheio de óleo, fervendo, não morre. E aí os caras dizem, cara, não dá para matar. Agora João era um senhor de idade. João não era um jovem como você, não, João já era um senhor de idade, avançado em dias. Eles dizem, cara, a gente não sabe como mata esse cara. Vamos fazer o seguinte, vamos exilar ele numa ilha chamada Patmos. João, quando chega na ilha de Patmos, lugar de criminoso, ele é arrebatado, e aí ele tem um encontro com o Senhor, ele diz, olha, escreve essas cartas. Semana passada nós falamos sobre a primeira carta, a carta de Éfeso. E se você não estava aqui na semana passada, só anote algumas coisas. Éfeso era uma igreja cheia de elogios, mas ela tinha um problema. Ela tinha perdido o primeiro amor. E eu quero dizer para você, não perca o primeiro amor. Viva o primeiro amor até os últimos dias da sua vida. E o meu pai, isso me faz lembrar muito meu pai, que ele falava assim, não existe segundo amor, eu só vivo o primeiro amor. Eu aceitei Jesus com 45 anos de vida e eu estou vivendo o primeiro amor até hoje. Eu quero dizer, viva o primeiro amor todos os dias da sua vida. Mas a segunda coisa sobre Éfeso é que Éfeso é um chamado para a gente se arrepender. Talvez você tenha caído e perdido esse primeiro amor, mas escuta, Jesus, ele sempre nos dá uma nova chance, e essa nova chance chama arrependimento. Aí o texto diz, lembra de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. E hoje a gente vai falar sobre a segunda igreja, a igreja chamada Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8, a partir do 8 até o 11, nós vamos ler, pode passar aí. Diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisões alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aí o verso 10 diz assim, seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A primeira coisa que eu quero dizer é sobre essa igreja, a igreja de Esmirna. Todas as 7 igrejas da Ásia estão concentradas hoje no que a gente entende ser o país da Turquia. E Esmirna está nesse lugar. Hoje Esmirna, ela tem um outro nome chamado Izmir. Hoje ela é a 3ª cidade da Turquia. É uma grande cidade, tem mais ou menos 4 milhões de habitantes nessa cidade. Só que Esmirna do passado, esse nome Esmirna significa mirra, e mirra fala de amargura. O nome é muito característico aquilo que a igreja estava enfrentando.
Escuta, nossa vida não é um mar de rosas. A Bíblia diz assim, que Jesus ensinando, ele diz assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo. Escuta, se te contaram de um evangelho que você aceita Jesus e a partir de agora você não vai ter mais doença, dor de cabeça, problema, você não vai ter falta disso ou daquilo. Escuta, te falaram de um outro evangelho e não o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não me coloca dentro de uma bolha onde eu sou imune, onde eu estou, protegido de todas essas coisas. Não, porque se a gente for olhar para os heróis da fé, alguns foram cerrados ao meio, outros decapitados, outros crucificados como Cristo, mas escuta, nenhum deles negou a fé em Jesus. E eu quero dizer para você, querido, mantenha firme a sua posição. A igreja de Esmirna fala para nós hoje, sabe de quê? De uma igreja que passa por todas as aflições, sabe, que podem acontecer no percurso da nossa vida como igreja, mas uma igreja que permanece fiel ao Senhor. E o meu desejo, quando eu estava estudando hoje à tarde, desde ontem eu não estou me sentindo muito bem na minha saúde. Eu até quando cheguei aqui, eu falei: Cristiano, eu acho que eu não vou subir para tocar não. Me perdoe, vim de chinelo hoje. Estou parecendo aqueles irmãos do reteté, do cambacé, do proviar, irmão. Só faltou a camisa de botão, aleluia. Estou na consagração, estou chinelo havaiana, só faltava a calça de tergal e a blusa de botão. É porque no sábado eu decidi entrar lá no campo para ficar fazendo zoação com os outros. Chutei o chão, porque nenhum de nós nasceu igual o Ronaldinho. Chutei o chão está arrebentado, o dedo está arrebentado aqui. E domingo eu forcei para botar o tênis, mas piorou o negócio. Eu falei: hoje os irmãos vão me perdoar. Eu vou de havaiana hoje. E aí quando eu cheguei, eu sentei ali, eu falei: Cristiane, eu não vou tocar hoje não, vou ficar sentado aqui, só vou subir na hora de pregar. Eu falei: cara, o que eu vou pregar hoje? Eu vou pregar de uma igreja que passou por aflições, mas não negaram o nome do Senhor. Eu, por causa de uma frescura que está dando no meu corpo, eu vou ficar aqui? Não, eu vou tocar. Pedi o Marlon, falei: cara, arruma um comprimido para mim tomar aí, que eu vou tocar, vou pregar, vou orar ainda no final, e quando eu for para casa, Cristiano faz uma massagem, fica tudo bom em nome de Jesus. Amém, igreja? Pronto, a igreja falou amém. Então vamos lá, que eu tenho que acabar esse culto. Escuta, a Esmirna foi uma igreja de algumas características. Primeira dela, uma igreja sofredora. Pensa, uma igreja que sofreu. Segunda característica, uma igreja perseguida. Terceiro, uma igreja pobre. Agora olhe para mim. Esmirna ficava num lugar, desde aquela época da Esmirna antiga, ela já era a terceira potência dentro da Ásia toda. Hoje ela é a terceira maior cidade dentro da Turquia. Na época que é escrita essa carta, ela é a terceira cidade em toda a Ásia. Agora escuta, uma cidade cheia de riqueza, uma cidade cheia de oportunidade de ganhar grana, mas a igreja pobre. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei: não, tem alguma coisa errada. A igreja de Jesus nunca é pobre. A igreja de Jesus não é pobre, irmão. Você já viu aquele irmão dizendo assim: não, é igrejinha. Não, irmão, não tem igrejinha, é a igreja de Jesus. Não existe igrejinha. Mas choca para mim quando vai falar da característica dessa igreja pobre. Agora escuta, essa igreja era pobre financeiramente, aos olhos dos homens e de coisas materiais. E eu quero dizer para você que ser igreja não é a gente ser enriquecido no bolso. Ser igreja é eu ser enriquecido no meu coração. Uma vez eu estava conversando com o meu pastor e ele estava me falando de alguns projetos. A gente estava entrando madrugada dentro, falando de projetos, sonhando a respeito da igreja, a igreja aqui no Rio. Ele falou assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. Eu conheço gente que tem tanto dinheiro, que o cara tem tanto dinheiro que ele é pobre. Eu falei: cara, não entendi. Eu falei: não entendi, pastor. Ele falou: Júnior, tem gente que é tão cheio de grana, mas o coração dele é miserável. Ele é pobre. Mas a gente pode não ter o recurso que a gente quer para fazer os projetos que a gente sonha fazer, mas nós somos ricos. Eu quero dizer para você que você sai daqui hoje
declarando riquezas de Deus sobre a sua vida. Não é riqueza monetária, não é riqueza de bens materiais. Escuta, nós como igreja carregamos uma riqueza que ninguém pode nos tirar. Eu e você como igreja carregamos uma riqueza que a traça não corrói, a ferrugem não acaba com ela, o ladrão não pode tomar. A riqueza que eu e você como igreja carregamos é a presença de Jesus na nossa vida, é a graça de Deus na nossa vida que nos salvou, é o amor de Jesus que nos alcançou. Então eu quero dizer para você, assim como foi escrito, olha, você é pobre, mas aí tem um parêntese, diz assim, mas tu és rico. Olha o que diz o texto, versículo de número 9, espera aí, deixa eu abrir aqui, verso 9, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas aí na minha versão tem um parêntese, diz assim, mas tu és rico. Eu queria que você saísse daqui hoje declarando, meu irmão, eu sou alguém rico em Cristo Jesus. Quando te perguntarem assim, você é pobre? Eu falo, não, eu sou rico, meu irmão. Eu sou casado com uma mulher que ela diz o tempo todo, eu sou próspera. Eu sou próspera. E tu é próspera mesmo. E não é da grana que a gente tem na conta, porque se for ela, a gente é a igreja pobre. Escuta, a igreja de Esmirna é uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja pobre, uma igreja caluniada. E uma igreja que enfrentou a própria morte. Mas só essa igreja, das sete igrejas, ela é a única de todas as sete que ela só tem elogios. Ela não tem um momento Jesus dizendo, tenho porém contra ti. Parece algo meio, paradoxal. A igreja que era pobre, a igreja que era sofredora, a igreja caluniada, a igreja perseguida, mas essa igreja que passava por todas essas situações de tribulações e aflições, é a única das sete igrejas que Jesus não a repreende, mas Jesus a elogia. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, Jesus em todas as cartas, ele se apresenta, ele diz, eu te conheço, e aí para 6 igrejas, ele diz, eu tenho contra ti isso, e ele conclui com uma promessa dizendo, olha, ao vencedor, eu vou dar isso. Jesus agora se apresenta à igreja de Esmirna, uma igreja cheia de dificuldades, enfrentando uma série de lutas. Ele diz assim, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A apresentação de Jesus para essa igreja é, olha, vocês podem estar passando por isso hoje, mas escuta, eu sou aquele que fala de coisas eternas. Sabe por quê? Porque quando a gente está enfrentando aflições, quando a gente está passando por luta, a gente acha que a nossa vida vai ser só aquela luta, mas Jesus se apresenta para aquela igreja dizendo assim, a tua vida não é só luta, tem uma eternidade te esperando. Eu quero dizer para você que a minha vida e a sua não está limitada apenas esse plano natural e humano que a gente está vivendo, porque quando acabarem os nossos dias nessa terra, escuta, eu e você como igreja estaremos para sempre com Ele na eternidade, irmão. Isso é algo que o ímpio ouve, ele diz assim, eu não compreendo, eu não entendo. Sabe, eu já vi alguns ímpios dizendo assim, cara, eu não entendo esses crentes. Eles estão passando a maior aflição, mas o sorriso está daqui até aqui. Eu estou falando de gente que é crente de verdade. Eu estou falando de gente que experimentou de fato do novo nascimento. Porque se não me engano é Pedro que vai deixar registrado, ele diz assim, se vocês aguardam de Cristo apenas nessa terra, vocês são mais miseráveis do que os ímpios. Opa, para aí. Se eu penso que Jesus vai me abençoar só aqui, eu sou pior do que o ímpio. Porque a minha vida, meu pai costumava cantar uma canção que eu nunca entendi aquela canção e hoje ela faz todo sentido para mim. Ele cantava assim, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, guerreiro lá do céu, embaixador eu sou. Eu falei, pai, um dia eu perguntei a ele, eu falei, pai, música é essa estranha que o senhor canta? Sou forasteiro, a gente não é dessa terra. Ele riu e falou, não, meu filho,
nós não somos daqui. Eu falei, como assim, pai? Eu estava aprendendo, engateando. Ele falou assim, meu filho, nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Escuta, o grande problema da igreja hoje é que ela olha só para agora. Sabe, mas Jesus está falando de coisas futuras. Jesus está falando de um reino vindouro. Jesus está falando de uma glória eterna. Jesus está falando de coisas. Quando os nossos olhos fecharem aqui nessa terra, a gente vai estar com Ele por toda a eternidade. E Ele vai se apresentar revelando, sabe o que? A sua eternidade. Eu quero dizer para você, você é um ser eterno, meu irmão. Tanto se você serve a Jesus ou se você não serve a Jesus, você é eterno. Agora, as tuas ações aqui vão determinar aonde você vai passar a tua eternidade. O que você faz aqui me faz lembrar de uma frase que eu ouvia muitos anos atrás da boca do Alex, que diz assim: as nossas ações aqui na terra são como acordes que eles vão reverberar na eternidade. Ou seja, o que eu faço aqui não vai ficar apenas aqui. O que eu faço aqui vai determinar a minha eternidade, quem eu serei na eternidade, para onde eu irei na eternidade, se eu vou viver uma vida inteira, sabe, uma vida eterna melhor com Cristo, ou se eu vou viver uma vida eterna afastado de Jesus, meu irmão. Mas só experimenta disso quem experimentou do novo nascimento. Jesus, ele se apresenta em segundo lugar, ele diz assim: eu te conheço. Assim como ele disse para a igreja em Éfeso, ele diz agora para a igreja de Esmirna: eu te conheço. E eu quero ser repetitivo em falar sobre esse eu te conheço. Eu queria que você imaginasse Jesus hoje diante de você, irmão Sidney, dizendo: eu te conheço. Eu te conheço, Cristiano. Eu te conheço, Regina. Eu te conheço, Rafael. Porque escuta, as pessoas podem me conhecer, talvez alguns aqui me conheçam aqui do altar. Minha esposa me conhece todo dia, durante 7 dias na semana, durante 30 dias no mês, durante 27 anos ela me conhece. Mas ainda não é o suficiente. Mas Jesus é diferente. Quando ele diz assim: eu te conheço, Edson, é porque ele sabe o que está lá no íntimo do seu coração, Marinês. É porque ele conhece as tuas aflições, Simone, como ninguém conhece. Escuta, as pessoas acham que elas conhecem uma ou outra, mas a gente conhece só o superficial. Jesus te conhece na intimidade. Jesus te conhece profundamente. E ele vai dizer a primeira coisa para a igreja de Esmirna. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação. Esse termo tribulação no original grego é ato de prensar, imprensar, pressão que vem de fora. Escuta, Jesus está dizendo assim: eu estou vendo as pressões que você está passando, eu estou observando, eu conheço, sabe, a pressão que está vindo de fora para que você negue o meu nome. Talvez tenha gente que esteja aqui e você esteja enfrentando as pressões desse tempo presente. Sabe, algumas pressões dizem pra gente: você não vai conseguir, você não vai alcançar, sua família vai acabar, você não é nada disso. E uma série de pressões e pressões, alguns dizendo: você não vai conseguir caminhar na fé. Para que você vai batizar? Por que você está indo à igreja? Eu conheço você, daqui a pouco você está aqui. Escuta, teve gente que pôs prazo para mim, falou assim: eu não dou 2 meses, tu vai estar aqui fazendo as mesmas besteiras com a gente. Teve gente que deu prazo. Mais à frente eu já estava pastoreando, dizendo assim: duvido essa igreja passar desse tempo. Teve gente que deu prazo para mim servir a Jesus. Depois teve gente que deu prazo. Eu duvido quanto tempo que essa igreja vai continuar com a porta aberta. Sabe por quê? São pressões que vêm de fora. Mas eu quero dizer para você que nas pressões que você vive, Jesus está olhando para as pressões que você está atravessando. Jesus está olhando as pressões que a sua família está atravessando. Jesus está olhando as pressões que a senhora está atravessando, sabe, irmã Solange? Quando alguém que conhecia a senhora antes, que tomava
um negócio com a senhora diz, não, eu agora sirvo a Jesus. Ah, tá bom, eu te conheço. Não é assim, Cal? Ah, te conheço. Quero ver quanto tempo vai durar, quanto tempo você vai deixar de beber. Eu te conheço, eu sei quem você é. Escuta, só que Jesus está dizendo assim, eu conheço as tuas tribulações. Ele sabe o que a gente está passando. E tem uma canção que diz, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, ela vem sem demora. Quando a Manu estava para nascer, o Cristiane estava no hospital, já tinha 3 dias para 4 dias. O quadro da Cristiane era muito delicado. As irmãs estavam fazendo de tudo no hospital para os médicos tirarem a Manu. Eu falei, cara, eu não vou aguentar ficar aqui dentro de casa. Minha mãe, vamos orar, Júnior. Eu falei, não aguento nem mais orar. Eu ficava andando no quarto, para lá, para cá, para um lado, para o outro. Eu falei, vou botar uma roupa, vou para o hospital, vou entrar naquele hospital de qualquer jeito. Cheguei cheio de bronca, irmão, na portaria do hospital. A minha marra toda não arrumou nada. Fui barrado. E aí o cara de bobo, sabe? Sabe quando você fica com cara de trouxa? Fui para a porta do hospital do outro lado da rua, sentei na calçada e comecei a chorar. Eu falei, Deus, a minha força não adianta de nada. Eu não estou mais aguentando, faz algo. Daqui a pouco, sabe aquele carro do ovo? Ovo que a galinha chorou? O carro do ovo decidiu cantar uma música, o escape, o descanso, a cura, e só cantava esse pedaço, não cantava mais nada da música. O escape, o descanso. Eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Eu comecei a chorar no meio da rua, o escape, o descanso. Cadê o carro do ovo que não aparecia? Só era o som e nada. E Deus começou a falar, eu sou o teu escape, eu sou o teu descanso, eu sou a cura, eu sou a recompensa. Eu estou vindo. Porque Ele é um Deus que vê as nossas tribulações. Ele é um Deus que vê as nossas lutas. Talvez você esteja aqui, você esteja atravessando um momento difícil da sua vida. Eu quero dizer para você, a igreja de Esmirna atravessou momentos muito piores. Mas escuta, os olhos do Senhor estavam voltados para aquela igreja. E disse, eu conheço a tua tribulação. A segunda coisa, Jesus diz, eu conheço a tua tribulação, mas eu conheço a tua pobreza. Apesar deles morarem numa cidade próspera, os cristãos de Esmirna eram pobres, porque eles sofriam, naquela época, discriminação. Escuta, a igreja de Esmirna passou por um momento difícil. Sabe por quê? A cidade era próspera, lugar de se fazer negócio, ganhar dinheiro. Mas quando se identificar, você é da igreja, você segue aquela mensagem do homem lá de Nazaré, você segue aquela doutrina desse bispo chamado Policarpo. Escuta, era cortado recursos, era vedado, sabe, acesso a algumas coisas. Por quê? Por causa da fé que eles tinham em Jesus. E essa igreja não tinha recursos financeiros, mas Jesus diz assim, eu conheço a tua pobreza, mas eu sei que você é rico. Eu sei que você é uma igreja rica. Escuta, irmão, nós não somos uma igreja que estamos nadando de braçada em dinheiro. Não. Mas Deus olha para nós aqui. Agora estou falando de nossa comunidade aqui cristã. Quando Jesus olha para nós, Ele vê, sabe que é uma igreja rica. Sabe por quê? Porque aqui tem amor, aqui tem alegria, aqui tem paz, aqui tem a presença do Espírito Santo. Aqui eu posso olhar nos olhos um do outro e dizer, meu irmão, eu te amo. Não é por aquilo que você me dá, mas é por aquilo que você é para mim e por aquilo que eu posso ser para você. Nós somos uma igreja rica. Não, esse amém, irmão, não convenceu ninguém. Escuta, eu faço parte de uma igreja rica, não financeiramente, materialmente, mas eu faço parte de uma igreja rica. Sabe por quê? Todas as vezes que eu chego aqui para cultuar ao Senhor, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. A presença dele está aqui. A presença dele não se limita a um prédio de alvenaria.
A presença dele não se limita aos equipamentos que a gente tem aqui, aos utensílios que a gente tem. A presença de Jesus não se limita àquilo que coisas materiais possam me dar. A presença dele, ela vem porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Se a gente se reunir debaixo do viaduto e estivermos reunidos no nome dele, ele vai estar presente debaixo do viaduto. Se a gente se reunir debaixo de uma árvore, mas se a gente estiver reunido 2 ou 3, a gente está reunido em nome do Senhor, ele está presente. Nós somos uma igreja rica. Eu posso ouvir um amém seu? Escuta, eu queria muito que você guardasse isso. A riqueza de uma igreja não está na grandeza do seu templo, na beleza dos seus móveis, no tamanho do seu orçamento e nem na projeção social dos seus membros. Eu vou repetir. A riqueza de uma igreja não está na grandeza do seu templo, na beleza dos seus móveis, no tamanho do seu orçamento e nem na projeção social dos seus membros. O mundo avalia os homens pelo ter. Jesus nos avalia pelo ser. Os homens olham para mim e para você por aquilo que nós temos. Já teve gente que eu fui pregar num lugar e aí a pessoa virou para mim e falou assim: o pastor não veio? Eu falei: sou eu. É você. Eu falei: não parece, mas sou eu. Sabe por quê? Porque as pessoas avaliam a gente pela nossa aparência, por aquilo que a gente... Se eu ponho um terno, uma gravata, uma Bíblia grande, se eu imposto a minha voz, esse pastor é ungido. Se eu chego de Havaiana, dedo ralado, esse cara não é crente, não. Escuta, as pessoas te avaliam por aquilo que você tem. Jesus olha para o seu coração. Jesus, quando olha para esse lugar, ele olha para o nosso coração. Ele olha para a sinceridade do nosso coração. Ele olha para a pureza do nosso coração. Que Jesus olhe para o teu coração hoje e veja, sabe o que? Um coração puro como o dele. Que a gente busque nesse lugar ter um coração puro como o de Jesus. Que você, toda terça, domingo, quando você chegar aqui, você diga: Jesus, eu quero ter mãos limpas e um coração puro. Você só pode subir ao Monte Santo de Sião quem é limpo de mãos e puro de coração. Só experimenta da presença de Deus quem tem mãos limpas e coração puro. Quem tem um coração sujo nunca vai experimentar da dádiva do Espírito Santo. Quem tem uma mente suja nunca vai experimentar da presença do Espírito Santo. Nunca. Só experimenta desse lugar quem é limpo de mãos e puro de coração. Essa igreja não tinha nada. Pobre financeiramente, pobre de recursos materiais, mas rica porque tinham mãos limpas e coração puro. Escuta, eu creio que Jesus não vai deixar faltar. Mas se por algum momento a gente sentir falta de alguma coisa, lembra, só não pode faltar a presença de Jesus. Só não pode faltar a glória de Jesus aqui nesse lugar. Terceiro lugar, Jesus diz em primeiro: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. E em terceiro ele diz assim: eu conheço os ataques dos falsos crentes. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves, que os judeus estavam espalhando falsos rumores a respeito deles na cidade. Eles diziam: eles falam de canibalismo, porque quando eles iam comer a ceia, porque eles foram ensinados, pão e vinho é o corpo e o sangue
Aí os judeus falavam, sabe o quê? Eles comem a carne e bebem o sangue. E eles começaram a ser mais odiados ainda. Escuta, começou a circular uma porção de histórias. Alguém já falou mal de você? Ninguém nunca. Claro que não, só de mim. Escuta, como você reage quando alguém fala mal de você? Como você reage quando alguém levanta falso testemunho contra a sua vida? Como você reage quando alguém fala algo da sua vida que não é verdade? Eu aprendi uma coisa: é Deus quem me justifica. Eu não preciso me justificar para ninguém. Não, eu não sou isso não, irmão. Jesus estava sendo acusado e aí disseram: e você, o que você diz? Tu dizes. Eu não falei nada. Sabe por quê? Porque quem sabe quem é não precisa se justificar para ninguém daquilo que é a sua identidade. A igreja de Esmirna, eles sustentavam os ataques dos falsos crentes. Capítulo 2, versículo 10 diz assim, e eu quero encerrar minha mensagem, diz assim: não temais as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de quantos dias? 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Tem uns textos na Bíblia que eu acho muito interessante. Já viu aqueles irmãos? Peça sua Bíblia aí, José. Já viu aqueles irmãos que vão ler a Bíblia? Eles têm um costume. Hoje Deus vai me dar uma palavra. Vou tirar uma palavra hoje para mim. Não temas, porque certamente o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão. Ah, não, essa palavra não. Outra. Viu gente assim, irmão? Escuta. O Senhor manda João escrever. João, escreve aí: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Último lugar, uma palavra de encorajamento para você: não temas. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: não temas. Não temas. Você pode dizer para umas 3 pessoas: não temas. Não temas, meu irmão. Esther, não temas. Sérgio, não temas. Não temas. Ouvir não temas assim para nós é muito tranquilo. O líder da igreja em Esmirna se chamava Policarpo. Depois você procura, tem até um filme dele no YouTube, Policarpo de Esmirna. Quem foi Policarpo, pastor? Policarpo foi um discípulo do apóstolo João. João ganha Policarpo, ganha ele para Jesus, discipula ele, instrui ele, e ele faz parte de uma escola que João tinha, onde João ensinava. E ele é enviado para esse lugar, Esmirna, para pastorear a igreja que tinha lá. O Policarpo, ele tem uma visão. Ele vai dormir, ele cai numa visão, e quando ele volta daquela visão, ele diz ter recebido um entendimento. Ele viu o travesseiro dele sendo incendiado à volta da cabeça dele. E ele vira para a igreja e diz assim: olha, eu tive esse sonho. Eu vi o meu travesseiro queimado à volta da minha cabeça sendo incendiado. Daqui a algum tempo vai acontecer alguma coisa. Tem uns irmãos que viveram sonhando comigo aí: pastor, tive um sonho contigo. Eu falei: eu estava rico. Não, pastor, coisa ruim. Eu falei: vai orar antes de dormir, irmão. Fica sonhando coisa ruim comigo. Só que escuta, o Policarpo não vai dormir de barriga cheia para ter pesadelo. Era um sonho que era uma visão que Deus estava dando para ele.
Passado algum tempo, soldados do Império Romano chegam com cavalo para prendê-lo. Só que o Policarpo, ele se recusa a fugir, como alguns da igreja fugiam, pois a igreja estava vivendo um tempo de perseguição. Quando chegavam os guardas, a igreja saía correndo, fugia para manter a vida. Só que Policarpo já tinha entendido, Deus me deu a revelação, vai acontecer alguma coisa. Ele diz para os caras assim que vem prender: pensa nos homens fortes, grandes, sabe, é só olhar para mim, irmão, fortão, grande. Quando os guardas chegam, ele diz assim: olha, eu quero oferecer para vocês hospitalidade e comida, em troca de 1 hora de oração. Os guardas não entendem nada, porque vem cheio de truculência. Ele diz: calma, amigos. Já viu aquele carioca cheio de conversa? Calma, meu irmão, senta aí, vamos conversar. Escuta, Policarpo senta os caras, dá comida para eles. Quando eles topam, Policarpo fala assim: então marca aí 1 hora, eu vou orar. Só que essa 1 hora de Policarpo se transforma em 2 horas de oração. Mas era uma oração fervorosa, a ponto de os guardas que estavam comendo perderam a fome e começaram a se lamentar: por que eu vim prender esse homem? Pensa, alguém que veio para te prender fala assim: por que eu vim prender esse cara? Esse cara não é digno de ser preso. De tão cheio de Deus que era esse homem. Ele ora, os guardas estão lá, e aí ele fala assim: terminei minha oração. E levam Policarpo, colocam ele sentado num jumento, e quando vai chegando perto do estádio, apresentam ele para um homem chamado Herodes. Herodes era o líder da guarda. E o Herodes vira para o Policarpo e diz assim: olha só, eu vou te dar oportunidade. Você está vendo que o estádio está lotado, é uma multidão ovacionada querendo sangue, mas eu vou te dar a oportunidade. Negue a Deus e diga: César é Senhor. Ele diz: como é que eu posso parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? O cara diz: então você vai ser lançado no estádio. Ele falou: pode fazer o que você tem que fazer. Levam Policarpo para dentro do estádio, a multidão gritando, ávida por querer sangue, morte. O procônsul responsável, ele diz assim: você tem uma oportunidade, negue a Cristo e grite bem alto para que todo esse estádio ouça que César é Senhor, e você vai queimar incenso para César. A resposta de Policarpo é: há 86 anos eu tenho servido ao meu Senhor e Ele nunca me faltou. Como que eu vou blasfemar contra o rei que salvou a minha vida? O procônsul, irritado, diz assim: a gente vai te queimar vivo. Policarpo disse: o fogo que você vai atear é um fogo que logo se apaga, mas você não conhece o fogo do inferno. Você não conhece o fogo que, sabe, você vai pedir para parar, e esse fogo não vai deixar de consumir aqueles que são ímpios. Desse fogo eu não vou participar. Começam a trazer madeiras, cercam, colocam madeiras em volta de Policarpo, e ele só pede uma coisa. Ele diz assim: não precisa me prender, porque eu não vou fugir correndo, porque o mesmo Senhor que tem me sustentado nos 86 anos de vida, esse mesmo Senhor vai me sustentar dessas chamas, desse fogo que vocês estão acendendo. Os caras ficam irritados, ateia o fogo, esquenta, aquelas labaredas começam a subir. E sabe o que Policarpo faz? Ele ora e recita salmos. Ele começa a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, o fogo queimando. Só que o pessoal fica irritado, o procônsul não entende, a multidão não entende. Por quê? Porque aquele fogo queima, mas não toca em Policarpo. Eles começam a se irritar porque a chama aumenta, mas nada toca o corpo de Policarpo, a ponto de o procônsul dizer: não tem outra maneira de matar esse homem. Chama um carrasco, o carrasco pega uma espada e começa a furar, a esfaquear Policarpo, e o sangue de Policarpo é que apaga todo o fogo.
E ele morre dizendo para a igreja: permaneçam fiéis até o fim. O que Jesus diz para a igreja? Seja fiel até o fim, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Escuta, eu não sei o que você está passando nesses dias. Eu não sei que tipo de luta você tem enfrentado. Eu não sei que tipo de desafio você tem enfrentado, e é por causa de Jesus. Eu sei de alguns, tenho acompanhado o Edson, Andressa. Sabe, seja fiel até o fim, porque tem uma coroa de vida sobre a vida de vocês. Ouvi do seu filho no domingo aqui: pastor, eu gostei muito da igreja, e eu vou vir todas as vezes que meu pai me trouxer. Eu falei: teu pai vai te trazer sempre. Saber que o irmão Reginaldo vai se batizar no dia 27, para mim é festa, é alegria. Escuta, seja fiel até o fim, eu vou te dar a coroa da vida. Eu quero dividir essa palavra com você, porque às vezes a gente, por tão pouco, a gente tem negado a nossa fé em Jesus. Por tão pouco, sabe, por coisas assim tão insignificantes, a gente tem dito: Jesus, eu não te sirvo mais. Jesus, eu não vou mais para a igreja. Jesus, eu não vou mais para a tua casa. Jesus, eu não vou mais, sabe, contribuir na tua casa. Jesus, eu não vou mais ao culto de manhã, eu não vou mais ao culto à noite. Escuta, a mensagem da igreja de Esmirna para nós é: enfrente as tribulações, as aflições, mas permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Eu quero orar por aqueles que hoje querem dizer para Jesus, não para mim. Porque escuta, eu não estou 24 horas com você, eu não tenho a intenção, e nem posso, e nem quero ficar olhando e vigiando para saber se você é fiel a Deus ou não. Escuta, isso é tempo passado, irmão. De alguém que fica controlando sua vida para saber se você está servindo a Deus de verdade ou não. Escuta, isso é muito raso. Servir a Deus assim é muito raso. Mostrar para as pessoas que você é uma coisa que você não é muito raso. Mostrar uma coisa, uma aparência para as pessoas acharem que você é crente, é muito raso, irmão. Eu estou falando hoje da gente ser fiel a Deus, quando os olhos de ninguém estão nos vendo, mas os olhos do Senhor estão voltados para nós. Sabe, eu estou falando daquela área que ainda é frágil na sua vida, que ainda é tribulação para você, que ainda é aflição para você, algumas que ainda é tentação para você. É você olhar para essas coisas e dizer: eu vou permanecer fiel ao Senhor, eu não vou negar a minha fé em Jesus. Pastor, a minha área fraca é na área financeira. É você dizer: se der tudo bem, ou se não der tudo bem, eu vou continuar servindo o Senhor. Se é nos seus sentimentos, se der tudo bem, ou se não der tudo bem, eu vou continuar servindo ao Senhor. Se é na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, sabe, com filho, com esposa, se tiver tudo bem, ou se não tiver tudo bem, eu vou continuar fiel ao Senhor Jesus. Você está entendendo? Fique de pé. Eu quero muito orar por você hoje. Seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida.